E pra você que acha que quadrinho é só super-herói, é coisa de criança, esse aqui vai ser um vídeo muito legal pra ti, pra quebrar esse estereótipo que você tem. Fala rapaziada, aqui quem fala é o Rafael do canal Número Nerd e hoje eu vou fazer um top 5. Eu não sei bem como dar esse título, mas vão ser 5 histórias que tratam de temas diferenciados e que fogem do comum que as pessoas pensam das histórias em quadrinhos. E não quero me estender muito aqui, porque vai ser um vídeo longo, então sentem aí, façam pipoquinha e bora lá. O Soldador Subaquático, de Jeff Lemire, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, publicado no Brasil em 2016 pela editora Mino, conta a história de Jack Joseph, um homem de 30 e poucos anos que trabalha como soldador submarino em uma plataforma petrolífera no litoral da Nova Escócia. A narrativa gira em torno dos pensamentos, anseios, medos e memórias do protagonista, o qual se encontra angustiado pela chegada do Halloween, uma data que o assombra há anos. Não somente ele está prestes a ser pai. Esses acontecimentos se entrelaçam e vão ficando conturbados, causando nele uma pressão diferente daquela que ele está acostumado a sentir quando está mergulhando. Essa é a pressão causada por seu presente e seu passado. Em um certo dia, Jack deixa sua mulher nervosa em casa com a proximidade do nascimento do filho e vai trabalhar. Entretanto, num mergulho que parecia comum, algo inesperado acontece, algo além da imaginação. Após o acontecimento, ele acorda no hospital. Depois desse dia, a vida de Jack vira de cabeça para baixo. Seu passado o atormenta, seu presente o assusta. Ele se perde e tenta se encontrar muitas vezes. E nessa busca, ele vivencia memórias com aquele que ele acreditava ser seu herói, seu pai. Uma história encantadora sobre amor, relações familiares, sentimentos e angústias contadas de uma forma deslumbrante e emocionante. Bom, o próximo da lista é Eles Nos Chamavam de Inimigos, publicado esse ano pela editora Devir e que ganhou o prêmio Eisner de melhor obra baseada em fatos. A graphic novel escrita por George Takei trata-se de uma autobiografia que começa durante a Segunda Guerra Mundial, logo após o ataque japonês a Pearl Harbor. Após o ataque, todos os nipo-americanos passaram a ser considerados inimigos estrangeiros, e no dia seguinte, o discurso do presidente Franklin Delano Roosevelt convenceu o Congresso a declarar guerra ao Império Japonês. Lojas, restaurantes, supermercados e barbearias não permitiam mais a entrada de japoneses neles. Quando que 73 dias depois, dia 19 de novembro de 1942, a FDR promulgou o Decreto Executivo 9066, que permitia a criação de áreas militares e a exclusão de todo e qualquer indivíduo presente nelas. Bom, e quando a foto do decreto saiu na mídia, vocês já podem perceber o que ele quis dizer com isso. Toda a costa oeste foi declarada como área militar, levando todos os japoneses a serem evacuados de suas casas. A história de George começa logo após ele completar 5 anos, quando 2 guardas batem na sua porta e pedem para eles se aprontarem porque estão sendo evacuados. A partir desse momento, acompanhamos toda a jornada de George rumo ao futuro desconhecido. Ele, nessa época, era apenas uma criança, algo que tornava o entendimento de determinadas situações um pouco diferentes da realidade. E apesar de todas as tentativas de esquivas do governo norte-americano na época, o futuro desconhecido, descrito por George, para uma pessoa adulta e que compreendesse mais o mundo que estava vivendo, aquilo para onde eles estavam sendo levados era um campo de concentração. E nesses campos, teve algo que aconteceu que me chamou bastante atenção, que foi quando 2 crianças japonesas estavam brincando de guerra e elas estavam brigando para quem seria os Estados Unidos, porque o Japão sempre perdia e os Estados Unidos estavam sempre certos. Nessa história podemos perceber como o olhar mágico e inocente de uma criança pode transformar as coisas. E percebemos como a cada dia que passa podemos compreender melhor o nosso passado e entender determinadas situações que não entendíamos antes. E a incrível história do autor eu vou deixar para um vídeo mais específico porque ela é bem complexa.
Bom, e agora na próxima posição a gente tem Persepolis. É o volume mais vendido em romances da Amazon. Então, só em livros de romance, né? Só para vocês entenderem o tamanho disso. Publicado em 2007 pela Quadrinhos na Cia, selo da Companhia das Letras, a graphic novel de extremo sucesso que vendeu mais de 400 mil cópias só na França, onde foi originalmente publicado. E bom, antes de eu fazer os meus comentários sobre ela, eu vou ler a sinopse dela para vocês, porque eu acredito ser a melhor forma de passar o cerne dessa incrível aula de história escrita pela Marjane Satrapi, sem que vocês sejam prejudicados e interfira na experiência de vocês. Marjane Satrapi tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 1979, ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Apenas mais um capítulo dos muitos séculos de opressão do povo persa. 25 anos depois, com os olhos de uma menina que foi e a consciência política à flor da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou os leitores de todo o mundo com essa autobiografia em quadrinhos. Em Persépolis, o pop encontra o épico. O Oriente toca o Ocidente, o humor se infiltra no drama, e o Irã parece muito mais próximo do que jamais poderíamos suspeitar. Uma história que te emociona pela sinceridade em que é contada, pela leveza na voz de uma criança, sempre adiantada para a sua idade, que se vê em meio a uma revolução e uma guerra na porta de sua casa. Podemos perceber como a cabeça dela muda com o tempo e em como isso pode refletir em cada um de nós. Durante a HQ, a frase "minha vida é minha para fazer o que eu quiser" aparece muito e molda alguns personagens. E de fato é, mas será que todos têm coragem para isso? Fica o questionamento. Eu acho que a experiência de ler, ela é única para cada pessoa. E lendo Persepolis eu aprendi, eu me emocionei, eu refleti sobre coisas que para mim eram óbvias. Sinceramente não eram tão assim. E eu acho que todo mundo devia ler Persepolis, porque eu realmente aprendi muito lendo. Então, fica a dica aí. Bom, e se tu tá vendo o vídeo até aqui, então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like no vídeo pra não esquecer depois, e segue a gente lá no Instagram, Número Nerd. E agora a gente tem Day Tripper, ganhadora do Eisner de melhor minissérie em 2010. Ela é escrita por dois brasileiros irmãos gêmeos, Fábio Moon e Gabriel Bá. A história foi originalmente publicada pela grandiosa DC Comics no famoso selo Vertigo, que não existe mais agora e virou DC Black Label. Nosso protagonista se chama Brás de Oliva Domingos, filho de um mundialmente famoso escritor. Brás trabalha escrevendo obituários para o jornal e sonha em ser um escritor famoso. Seu pai está sendo homenageado pela comunidade literária pelos 40 anos de carreira, mas ele está com outra coisa na cabeça. É seu 32º aniversário e o fato de seu pai não ter mudado a data significa que ele esqueceu, de novo. Sua mãe, sua esposa e seu melhor amigo pedem para ele ir. É um momento muito importante para seu pai. Brás diz que vai pensar, mas está com raiva de seu pai e não consegue tirá-lo da cabeça, motivo pelo qual está tendo dificuldades para escrever. Brás resolve ir e chega um pouco antes para apreciar o Teatro Municipal de São Paulo e decide passar num bar para esfriar a cabeça. O papo com o dono o faz por um momento esquecer de suas angústias e relembra que família a gente não escolhe, mas nesse momento alguém entra no bar e o inimaginável acontece. Uma história que te faz refletir sobre a vida como um todo, e sobre como cada momento é importante e cada decisão pode influenciar em toda a nossa vida. A gente não pode perder tempo com amarguras superficiais ou deixar de amar o máximo todo dia, porque amanhã nossa vida pode acabar. E aí, do que serviu tudo isso? Eles trabalham com temas que atingem cada um de nós de uma forma diferente e peculiar. E de todas as HQs que eu citei aqui, essa é a única que não é classificada como graphic novel e sim como uma minissérie. Mas o meu apego emocional ela é tão grande que eu resolvi falar dela aqui pra vocês, porque foi com ela a primeira vez que eu chorei lendo alguma coisa. E eu acredito de verdade que ela mudou a forma que eu entendo as relações familiares e relações em si. Então, eu super recomendo. Uma obra de arte brutalmente tocante, Boston Globe. Uma obra épica contada em minúsculos desenhos, The New York Times. Um triunfo modesto, emocionante e simples, impossível descrevê-lo com precisão,
impossível realizá-lo em qualquer outro meio que não os quadrinhos, o Washington Post. A narrativa mais comovente e incisiva já feita sobre o Holocausto, Wall Street Journal. Então é isso que as pessoas falam de Maus. Essa edição, que também é publicada pela Quadrinhos na CIA, reúne o primeiro e o segundo volume de Maus, que foram publicados originalmente em 1986 e 1991. A HQ recebeu no ano seguinte o Prêmio Pulitzer de Literatura, em 1992, sendo considerado um clássico contemporâneo e por muitos como a HQ mais importante da história. Ela é escrita e desenhada por Art Spiegelman e conta a história de seu pai, Wladek Spiegelman, um judeu polonês sobrevivente do Holocausto que, além de ter sido prisioneiro de guerra, passou por situações inimagináveis, tendo inclusive passado por Auschwitz. Citando a apresentação que eu peguei lá da Companhia das Letras, do site deles, nas tiras, os judeus são desenhados como ratos e os nazistas ganham feições de gatos. Poloneses não judeus são porcos e americanos cachorros. Esse recurso, aliado à ausência de cor dos quadrinhos, reflete o espírito do livro. Trata-se de um relato incisivo e perturbador que evidencia a brutalidade da catástrofe do Holocausto. O livro é escrito na forma de uma autobiografia biográfica, na qual o autor narra a história de quando seu pai contou sua vida para ele. Um pouco confuso de explicar, mas Maus é escrito de uma forma impecável, tornando-o extremamente fluido e emocionante. Durante a narrativa, existem algumas quebras que elas servem para evidenciar as relações entre os personagens no presente. Seu pai, um personagem que viveu coisas inimagináveis em um tempo diferente, e citando agora a Companhia das Letras, retratado como valoroso e destemido, mas também como sovina, racista e mesquinho. E sovina, para quem não sabe, é aquele que não gosta de gastar dinheiro, tipo o pão duro. Uma história que emociona, trazendo uma realidade inacreditável para perto de nós. Uma obra de valor inestimável, a qual até hoje diversos estudos em diversas áreas são feitos em cima dela. O preconceito com as histórias em quadrinhos, eu acho, impede que essas obras se popularizem e elas cresçam em meio à população, porque são todas incríveis e tratam de temas importantes e não tem nada a ver com o estereótipo criado pelas histórias em quadrinhos sobre super-heróis e coisa para criança. Então, dê uma chance para alguma delas, pelo menos. Tentem ler, porque vocês vão se apaixonar e vocês vão se emocionar, como eu me apaixonei e me emocionei. Bom, gente, desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que foi um vídeo legal, assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like se vocês ainda não deixaram, que eu pedi antes. Se inscrevam no canal, segue a gente lá no Instagram, Número Nerd, que eu vou deixar aqui na descrição. E esse foi o vídeo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou, rapaziada.